Amados irmãos, sabemos que está claro para nós e para todos nós, irmãos, todos os domingos enfatizado isso, desde que viemos congregar, que o modelo de igreja a qual nós devemos seguir está, é claro, em Atos dos Apóstolos, está ali o modelo ao qual o Senhor Jesus deixou, né, desde o princípio, ensinando os seus discípulos ali, e estão iniciando juntamente com eles essa obra tão maravilhosa que é a igreja do Senhor. Isso não é segredo, nós sabemos que nós estamos aqui para seguir este modelo de igreja, a qual o Senhor deixou através da sua palavra. Entretanto, queridos, não é somente em Atos que nós encontramos um modelo a ser seguido. Não é somente em Atos dos Apóstolos que nós encontramos o modelo. Ali está a base de todas as coisas, a base para então os padrões, né? Os ensinamentos como igreja o Senhor nos deixou. Mas ali, não somente ali, existem outros textos que corroboram com Atos dos Apóstolos e principalmente, queridos irmãos, né, em toda a palavra, mais específicos em uns livros, né, que a gente vê que são com certeza direcionados para a igreja do Senhor. É evidente, irmãos, que nós não vamos conseguir chegar à perfeição. Não existe uma igreja perfeita, mas existe sim uma igreja que busca, que conserva valores a qual o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Então é isso que nós somos. Essa segunda opção se encaixa com a nossa congregação, de buscarmos, conservarmos valores a qual o Senhor Jesus deixou na sua palavra. E vamos fazê-lo isto, continuaremos fazendo em nome do Senhor Jesus até que Ele volte. Nós precisamos nos manter na rota, precisamos nos manter, irmãos, vivos, atentos e sempre importante dizer isto em nome do Senhor. Mas, irmãos, principalmente nesse tempo ao qual vivemos, é o tempo do fim. É o tempo ao qual nós deslumbramos e vemos no horizonte já tudo escuro, tudo ali parece que a tempestade já está vindo. Mas principalmente nesse tempo, irmãos, nós temos que olhar com muita atenção, com muita dedicação, temor e com muito mais atenção para, irmãos, as cartas a qual o Senhor, irmãos, o próprio Senhor, ali ditou. É claro que João, o mediador, João o apóstolo foi, mas nós precisamos ali olhar para essas cartas, porque é nelas que contém, irmãos, ali situações a qual os nossos irmãos viveram, situações de aperto, situações difíceis, mas embora eles tenham vivido esses momentos, eles foram resilientes, foram ali fortes e firmes. E o que fazia eles serem tão fortes e firmes? O que fazia eles manterem o olhar para Cristo? Então, irmãos, nessas cartas, nós temos condições de olhar para elas, ler cada uma e encontrar nelas, irmãos, fortalecimento, ensinamento, tudo, irmãos, nós podemos encontrar valores a qual eles ali compartilhavam. Então, há uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus deixou através dessas igrejas, dessas cartas enviadas ali a João, é claro, o mediador na Ásia Menor. E principalmente, como disse nesse tempo, precisamos olhar com atenção, irmãos. Lá está um termômetro para sabermos qual é aquilo que o Senhor se agradava e não se agradava. Quais eram as coisas contra ela e também quais eram as coisas que o Senhor se agradava. São importantes lições que podemos aprender, irmãos, nessas cartas. Dito isso, nós faremos isso, irmãos, mas é claro, não de maneira sequencial, mas de maneira aleatória, né? Não vamos seguir uma sequência, mas todas elas nós estaremos focados nessa manhã, e não somente hoje, mas durante algum período aí desse mês de julho e de agosto também. No começo nós fizemos isso, não sei se os irmãos Douglas se lembram, né? Que nós explanamos todas as cartas, mas de uma maneira mais superficial. Então, todas as vezes que nós olhamos para ela, ela nos dá algo, através do Espírito Santo da palavra, encontramos outras coisas, como uma palavra edificante e maravilhosa. Ela é viva, irmãos, não é? Ela pode fazer brotar mais situações, mais coisas que o Santo Espírito de Deus nos dá quando nós lemos as cartas do Apocalipse. Então, irmãos, vamos em frente aqui. Sei que você já está aí aberto em Apocalipse, onde estão descrevendo aquilo que o Senhor disse através de João, o apóstolo, que então recebeu do Senhor esta palavra, essas cartas que ele enviou, então, essas 7 igrejas. E hoje, irmãos, vamos estar nos falando sobre a igreja de Esmirna, a qual o Senhor
escreveu ali a carta através de João. Esmirna, o texto base, Apocalipse capítulo 2, onde está descrito a carta direcionada à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, de 9 ao 11. Estejam atentos, irmãos, à palavra, que todos nós possamos ser terra fértil. Lembra da parábola do semeador? Todos temos que ser terra fértil, para então produzirmos 30, 60, 90 por um. É isso que o Senhor deseja de nós. Sejamos terra fértil nessa manhã, entendamos essa palavra. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8 ali, né? Aqueles que quiserem podem ficar de pé. Vamos reverenciar a palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, que o alimento com qual nós estamos aqui nos debruçando. Diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. E o anjo da igreja de Esmirna escreve isto. Diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém, meus irmãos? Glórias ao santo nome do Senhor. Pode se assentar os irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Caros irmãos, eis aqui a palavra do Senhor. Como disse, Apocalipse e as cartas do Apocalipse têm sim situações a qual nós podemos aprender. Ensinamentos, muitas coisas que eu e você podemos aprender como igreja. Nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós olhamos para a Bíblia toda, mas em Atos nós temos um modelo, mas também hoje, irmãos, nós sabemos que estamos já indo para os finalmente da igreja na terra. Então nós temos que cada vez mais, irmãos, estar mergulhado nessas cartas, porque esses irmãos, estas igrejas, irmãos, estavam vivendo um contexto de pressão, de tribulação. Então, o Senhor quer que nós venhamos aprender algo através dessas igrejas. Em nome do Senhor Jesus nós faremos. Algumas informações importantes sobre estas cidades se faz jus a nós aqui. Embora não tenha um elemento, é claro, dentro do viés da palavra, mas é importante sabermos, né, as condições dessa cidade. E aqui vamos fazer. Esmirna, queridos irmãos, era uma cidade, mas até hoje, se você for na Turquia, ali onde estavam ali as igrejas, né, da Ásia Menor, né, que banhada pelo mar, ela ainda está hoje, existe até hoje Esmirna, mas ela não está hoje mais com seu nome original. Ela está com outro nome, um nome que se chama Izmir. E ela também, queridos irmãos, no passado era uma cidade portuária, porque estava ali perto do mar, banhada pelo mar. Então, faz jus ela ser uma cidade portuária, tinha um comércio gigantesco, muito importante para os navios que chegavam àquela encosta do mar. Então, ela era uma cidade portuária, ela era uma cidade muito importante, ela era uma cidade que estava vivendo os seus melhores momentos ali naquela época, antes do primeiro século, claro, antes de Cristo, e depois também ela ainda teve momentos de ascensão, momentos tão importantes. Se localizava ali 50 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso, então estavam praticamente um pouco próximo de Éfeso, de outra carta qual João escreve através do nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que é importante hoje, ela era famosa por sua beleza, ela era adornada, era muito bela, era muito rica, né, em certas situações, certas coisas, muito rica em comércio, e ela era muito bela e muito importante. E ela, irmãos, por ser tão importante, tão grande, ela se auto-intitulava como sendo a primeira cidade da Ásia, a primeira dentre as demais cidades da Ásia. Então havia uma competição entre as cidades da Ásia Menor, e ela se projetava à frente, ela queria ser a primeira, ela queria sempre estar no topo, sempre estar primeiramente e as demais abaixo. Então Esmirna se comportava, lutava, batalhava para ser a primeira em tudo. Então ela se autoproclamava ser a primeira. Guarde essa informação com você. Esmirna mantinha um excelente relacionamento com o Império Romano. Sabemos que o Império Romano tomou conta de tudo, irmãos, do Império, todas as cidades,
Todas as nações que até então eram conhecidas, o Império Romano tomou conta. Então, através das conquistas, ele vai, marcha contra as cidades, as nações e vence, então conquista as cidades. Com Esmirna e a Ásia Menor não foi diferente. Então, toda a Ásia Menor estava sobre o jugo de Roma, sobre o Império Romano. Mas então Esmirna era vassala, uma cidade então que devia tudo a Roma. Por ser assim, ela bajulava Roma. Ela fazia tudo que Roma queria, tudo que o imperador pedia, ela fazia. Então, ela era bajulante de Roma. Por quê? Ela foi conquistada pelo império. Faz sentido? Então, irmãos, perceba que ela foi a primeira a erigir um templo à deusa de Roma. Olha só. Então, ela estava bajulando Roma. Ela queria agradar o Império Romano. Ela queria dizer, olha, Roma, estou aqui, eu estou fazendo tudo o que você está pedindo. Então, Esmirna era essa cidade, ela se projetava, fazia tudo o que Roma queria. Nas décadas seguintes, irmãos, ela se tornou-se o centro do culto imperial. Sabemos que foi decretado pelo imperador Domiciano o decreto que diz, olha, todos devem adorar ao imperador Domiciano. Nero também já queria essa adoração, mas Domiciano decreta, diz, olha, ele escreve, esse é um edito que ninguém pode quebrar. Então todos os súditos de Roma precisam adorar ao imperador. Além de um panteão de deuses da época da Grécia Antiga, deviam se adorar ao imperador. A verdadeira santidade viva, então, não mais uma estátua, ele está vivo, então ele se endeusava, ele dizia, eu sou o Deus. Então, irmãos, ele faz esse dito, e todos devem adorar ao rei, ao imperador. E a cidade se sucumbe a isso, porque não só porque é vassalo, não só porque Roma tem autoridade, mas eles têm que fazer isso, porque amam fazer isso, porque eu quero sim adorar. Eles constroem um altar da deusa Roma e outras deusas, deusa Cibele, outras deusas do panteão romano, que sabemos que Roma copia muito o que acontece na Grécia. Os deuses da Grécia são os mesmos de Roma, então eles começam a adorar os mesmos deuses, e ali é essa mistura, por isso que diz greco-romano, então eles estão juntos, eles estão sempre ali copiando situações da Grécia. E perceba, irmãos, no final do Império, no 26 depois de Cristo, eles então conseguem então a aprovação do império. Então eles constroem ali um altar, um templo em homenagem, olha o que eu estou dizendo, a Tibério César, outro imperador. Perceba como a cidade era idólatra, então ela fazia tudo para agradar a Roma. Essa cidade, queridos irmãos, foi destruída em 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, a cidade de Esmirna ela é destruída. Porém, 310 anos depois, em 290, o general que era de Alexandre o Grande, que pede para ela ser reconstruída. Então Alexandre o Grande, todos se lembram de Alexandre o Grande, né? Então Alexandre o Grande, ele pede aos seus generais, e aí, queridos irmãos, em 290 a cidade é reconstruída novamente. Então, mas com mais esplendor, ela é reconstruída com mais polpa, com mais opulenta e mais bonita ela ser reconstruída. Lembrando que a ordem ela não acresce, né, irmãos? A ordem cronológica antes de Cristo ela decresce, não ascende. Então, é isso por causa disso. Então, em 600 ela é destruída, em 290 ela é reconstruída, a cidade de Esmirna. Irmãos, a cidade de Esmirna havia uma grande população no primeiro século. No primeiro século havia muitos judeus ali naquela cidade. E esses judeus, irmãos, se opuseram de uma forma muito violenta aos cristãos. Eles se opõem aos cristãos. Os judeus não gostavam dos cristãos. Nós sabemos que eles queriam já a desassociação dos cristãos. Eles queriam viver a sua vida, porque lembrando que os judeus eram a única religião dentro ali de Jerusalém que podia então ter liberdade de culto. Os cristãos estavam à margem, e os judeus tinham essa autorização de Roma. Vocês podem então fazer as suas cerimônias. Então eles tinham, e os cristãos, irmãos, atrapalhavam isso. Os cristãos atrapalhavam, porque os cristãos entendiam que Jesus Cristo veio já. Os cristãos entendiam que Jesus é que era o mestre. O Senhor Jesus é quem é agora a nova aliança. Então havia, irmãos, essa
questão, eles queriam desassociar. Sabemos que o templo foi destruído em 70, tantas coisas aconteceram, irmãos, nesse meio tempo, entre o primeiro século e o segundo século. Mas, irmãos, isso facilita também esse decreto de Domiciano, o imperador, de que agora eles têm que adorar ao imperador. E o que os cristãos iam fazer? Se os cristãos só têm um único Deus, só tem um único Deus, como fazer? Eu vou então renunciar ao meu Deus e vou adorar o César? Eu vou então renunciar aquilo que eu aprendi, aquilo que o Senhor Jesus me disse, através, é claro, na época, na oralidade, né? E vou deixá-lo para adorar a César? Então eu percebo o conflito dos cristãos na época. Perceba, irmãos, a pressão. E eles, irmãos, resistiram firmes. E muitos deles não se sucumbiram a isso. Então, olha só o ódio. Então tem ódio de Roma. Roma está odiando os cristãos. Os judeus também, porque não querem ter relacionamento com eles, querem se separar, porque eles querem ali estar só fazendo as suas coisas na sinagoga, lendo a Torá, é só isso. Mas os cristãos, irmãos, estão tementes ao Senhor Jesus. E o cristianismo dessa forma torna-se dupla ameaça. Eles são uma ameaça, tanto religiosa quanto política. E é comum especular que este edito de Domiciano, irmãos, foi muito terrível e ajudou e muito, irmãos, os judeus denunciarem todos os cristãos que não adoravam o imperador. Perceba, meu irmão, a situação. Perceba essa situação em que Roma tinha dado esse direito da prática da religião dos judeus. E os judeus, por contrapartida, não queriam se associar aos cristãos. E perceba que certa situação fizeram com que eles se referissem aos cristãos como seita. Os cristãos da época eram conhecidos como uma seita, meus irmãos. A seita dos nazarenos. Perceba que em Atos, quando Paulo está no seu julgamento e diante de Félix, ele está e judeus mandam uma comitiva lá em Cesareia. E ali nessa comitiva, o orador, ele está ali falando sobre os cristãos. E perceba, em Atos capítulo 24, no versículo 5, olha só como que ele se dirige aos cristãos, como eles falam quem são os cristãos. Olha aí, versículo 5 do capítulo 24, olha, ele diz assim: temos achado este homem, é o orador que veio lá de Jerusalém para Cesareia para acusar Paulo daquilo que ele estava ali fazendo. Olha só, ele diz para Félix: temos achado este homem, e é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Então eles acreditavam que Paulo era a causa das sedições, das separações, porque quando Paulo, muitos se aceitavam a Cristo, muitos judeus aceitavam a Jesus. Então os judeus entendiam, ele está fazendo sedição entre nós. E aí ele diz, olha, por todo mundo. Então Paulo vai caminha, né, irmãos? Vai pregar a palavra. Então, olha só onde o evangelho chegou. Eles, por todo mundo. E aí, o versículo termina: e é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, irmãos, os cristãos eram tidos como uma seita, como alguém clandestino. É uma seita, é dos nazarenos, é daquele lá Jesus que caminhava, tinha os seus discípulos. Então eles eles hostilizavam os cristãos, eles não queriam se associar com eles. Então nós não vamos associar com esta seita. Estes são os perturbadores, Paulo e outros cristãos. Então nós, irmãos, éramos tidos como uma seita, a seita dos nazarenos. Os cristãos, então, queridos, são uma ameaça tanto para o império como para o judaísmo. Então, porque o império acreditava que eles eram uma só religião, porque César, lembra de Pilatos, disse, olha, vocês querem crucificar o seu Jesus, o seu rei? Né? Então perceba que o império tinha isso, eles são a mesma coisa, então, são um povo que adoram esse Deus, esse Jesus. Mas perceba que os judeus queriam desassociar, sempre queriam, eles faziam de tudo, ameaçavam, denunciavam os cristãos para o imperador. Veja a situação dos nossos irmãos, em Esmirna. E aí, queridos irmãos, o primeiro versículo aqui, dentro daquilo que a gente leu, a carta que o Senhor escreveu através de João, ele diz, o Senhor disse para João escrever, é claro, escreva ao anjo de Esmirna, em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu.
Se você perceber, e você já teve a oportunidade de ler as cartas do Apocalipse, você vai ver que para cada carta, você vai ver uma descrição, um título ou uma característica de Jesus diferente para cada igreja, não é, irmãos? Cada igreja há uma característica, há um título, há uma ênfase do Senhor Jesus para cada igreja. Se você vê a igreja de Éfeso, Jesus se dirige de uma forma, a igreja de Esmirna, uma outra forma, Tiatira, diferente, Filadélfia. Todas as cartas, irmãos, há uma característica, há um título diferente estabelecido pelo próprio Jesus. É ele quem está ditando para que João escreva essa carta. E isso não é por acaso. Nós veremos isso, irmãos, aqui nesta manhã, porque para cada igreja as características de Cristo são especialmente, queridos, escolhidas de acordo com o quê? Com a necessidade, com as circunstâncias em que cada igreja vivia. Não há nada por acaso. O Senhor Jesus não faz nada por acaso. Ele não vai escrever porque escreveu. Eu vou escrever aqui diferente, vou falar para João escrever. Para essa igreja diferente. Porque tem um propósito, porque tem uma situação. Então, de acordo com as circunstâncias que estão vivendo, essa cidade de Esmirna, por exemplo, Jesus se apresenta como o quê, irmão? Sendo o primeiro e o último. E o que mais? Ele se apresenta também dizendo que foi morto e reviveu. Perceba, são dois títulos, queridos irmãos, que trataremos aqui nessa manhã, bem devagar. O primeiro e o último, vamos falar, desde o começo do livro do Apocalipse. Nós lemos, cada ano, nós lemos 2 vezes. Você talvez leia mais o Apocalipse, o Novo Testamento. Você vai ver, quando você folha ele, no começo, no meio e no fim, você vê as características de Cristo e principalmente ele, irmão, se apresentando, dizendo quem ele é, quais são os seus títulos, quem ele é, falando sobre a sua soberania. Nós vemos no começo, no meio e no fim do livro, o Senhor Jesus dizendo quem ele é. E aqui para Esmirna ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivi, eu que fui morto e que vivi. Desde o primeiro, perceba no capítulo 1 já, o Senhor Jesus se apresentando para João de que forma? João cai como morto diante daquele, irmãos, de Jesus. Então Jesus precisa tocar a destra, a sua mão nele. E ele diz, olha, não temas, no versículo 17 do capítulo 1. Ele diz, João, quando vê o Senhor, ele cai como de morto, como se fosse morto. E ele, Jesus põe a sua destra sobre ele, dizendo, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. É o primeiro e o último. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós sabemos, queridos irmãos, mais uma vez citando Alexandre o Grande, um dos desejos dele é que todas as nações que ele conquistasse, então se disseminasse a cultura grega, o helenismo, não só a cultura, mas a fala. Nós sabemos que isso ele conseguiu, porque, irmãos, aqui no 1º século, todas as nações já estão se habituadas com o grego. Olha só, queridos irmãos, por isso, queridos irmãos, em determinados lugares de Apocalipse, nós vemos algo com relação a isso. No 1º século, essa língua já estava disseminada pelo mundo, a língua grega. Disseminar a língua, é isso que ele queria, é isso que ele desejou fazer. Perceba, antes do primeiro e o último, em certos versículos do Apocalipse, o que vem? O alfa e o ômega. Justamente, irmãos, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, já estão familiarizados com o grego. Então, Jesus se revela dizendo, eu sou o primeiro e o último. Olha, tá, para os mais abastados que sabiam ler e escrever, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Então, irmãos, não tinha para ninguém. Jesus estava se revelando a todos, a pobres, a ricos, dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha só, para nos dizer nas minhas palavras, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, irmãos. Ele diz assim, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte de água viva. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Apocalipse 22, versículo 13, diz assim, ele mesmo dizendo, eu sou o alfa e o ômega, mais uma vez ele diz, a primeira letra do alfabeto grego e a última do alfabeto grego, o princípio e o fim, o primeiro
e o derradeiro, ou o último, talvez na sua tradução esteja derradeiro, mas ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, irmãos. Não existe antes de mim e também não existirá depois. Ele está dizendo isso, eu sou o primeiro e o último. Glórias a Deus, irmãos. Eu sou o começo e o fim, o primeiro e o último. Aleluia, queridos irmãos. Glórias a Deus. Fui eu que comecei a história e sou eu mesmo que eu vou terminar. Louvado seja o Senhor, queridos. E não só no livro de Apocalipse, nós fomos retroceder para o livro dos profetas. Isaías, o próprio Senhor ali também é um profeta conhecido. Isaías é um profeta messiânico. O Senhor já dizia quem ele era, a sua soberania, o seu poderio sobre a história, o seu poder sobre todos. O Senhor Deus, irmãos, se manifesta em Isaías 44 e versículo 6, dizendo: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Aí, ó, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor, queridos. O Senhor Deus se revela a todos, se revela a Isaías, se revela através da sua palavra. Agora, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, também se revela de uma maneira especial, de uma maneira soberana. Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão. Mais uma referência, Isaías 48, versículo 12. Jesus, Deus mais uma vez dizendo: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Aí agora, eu sou mesmo, eu o primeiro e também o último. Glória a Deus, tantas referências. Você vai procurar tantas aí, você vai encontrar, irmãos. Cada palavra falando da soberania de Deus, de quem Ele é, de como Ele está no controle, irmãos, de todas as coisas. Ele é Deus, somente Ele, irmãos. E Jesus aqui em Apocalipse também é soberano da história. Ele é soberano. Sabemos que Jesus está onde, irmãos? À destra de Deus. Então, tanto Jesus como Deus são soberanos na história. Estão, irmãos, olhando para a terra. Eles estão no controle de todas as coisas. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é aquele que começou e também vai terminar a história. Você lembra que eu pedi para você guardar a informação de que a cidade de Esmirna queria ser a primeira, autoproclamava, opulenta, gorda, cheia de si mesmo, querendo ser a primeira da Ásia. Historiadores estudiosos, irmãos, dizem que a cidade de Esmirna, ela mesma, sua liderança, os seus políticos, se autoproclamavam ser a primeira de todas. Eles se proclamavam ser a primeira. A cidade era bela, era adornada, tinha um importante portuário, ali um comércio interessante que trazia muito lucro, muito dinheiro à cidade, não somente a eles, mas Roma então tinha os seus impostos, então eles recolhiam esses impostos, trazia muito dinheiro e eles então se orgulhavam, queridos, da sua cidadania, de quem ser o que eles eram, reivindicavam ser a cidade natal. Olha, pasmem vocês, reivindicavam ser a cidade natal de Homero, irmãos. Homero, que escreveu Odisseia, também escreveu ali Ilíada, os dois poemas mais importantes da cultura grega. Então eles se achavam, Homero esteve aqui, ele nasceu na nossa cidade. Ele é o nosso, aqui, ele nasceu, então ele é nosso, pertence a nós. Perceba como eles se proclamavam, queridos irmãos. Foi a primeira a erigir um templo dedicado a Roma, como disse, ganhava todas as disputas das outras cidades. Ganhava tudo, irmãos, ganhavam. Estavam sempre em ascensão. Estavam sempre à frente das demais cidades. A cidade, queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos separar o que é cidade e o que é igreja. Por quê, irmãos? Há muitos que associam isso. Não, a igreja é uma coisa, a cidade é outra. A cidade, queridos, era pagã, a cidade era idólatra. A cidade, irmãos, tinha prazer em servir outros deuses, tinha prazer em servir Roma, erigir templos pagãos, erigir, fazer coisas absurdas, a qual Deus tanto abomina, irmãos. Orgulhosa de ser a primeira. A igreja não, vivia em constante oração, servindo ao Senhor e vivia, irmãos, pela graça e misericórdia, em constante ameaça, em constantes ali situações a qual estavam em perigo, riscos corriam todos os dias.
Esta era a igreja de Esmirna. A cidade é diferente, então temos que separar. Mas como disse, irmãos, os títulos de Cristo são diferentes para cada igreja, porque cada delas vivia circunstâncias diferentes. Olha só, a cidade de Esmirna se achava alto, grande, se achava a primeira de todas. Embora a cidade se autoproclamasse a primeira entre as cidades da Ásia, o Senhor estava dizendo para aquela igreja, irmãos, olha só que coisa importante, é somente Jesus, é somente Ele que pode se chamar incontestavelmente de primeiro. Glórias a Deus! Então, irmãos, eu estava dizendo para aqueles irmãos daquela igreja, embora Esmirna quisesse ser a primeira, a melhor, eles não eram, não. Quem era o Senhor Jesus. Ele era o primeiro e ele era o último. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, esses irmãos enfrentavam uma terrível oposição. Não somente do império, como disse, mas os adeptos ao judaísmo. Como era essa cidade, irmãos? Amiga, bajuladora de Roma. Então, quem se opõe às ordens de Roma, ao império, se tornava inimigo de Roma. Então, a cidade de Esmirna era conivente, era vassala, ela fazia tudo que Roma queria. Então, quem é inimigo de Roma é também inimigo de Esmirna. Então, se eu estou dentro de uma cidade, vivendo ali, eu tenho que me sucumbir aos desejos da cidade e do império. E os cristãos não faziam isso. Os cristãos viviam de uma maneira, irmãos, dentro da palavra. Eles viviam pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não viviam, irmãos, sobre os subterfúgios daqueles que ditavam as leis no país. Não. Eu vou me abdicar somente, vou estar focado na palavra, naquilo que eu aprendi. E não vou me dobrar os meus joelhos a Roma, nem qualquer outro Deus. Então eles tinham uma coragem muito grande. Eles tinham, irmãos, um desejo de adorar somente ao Senhor Jesus. Embora fosse odiado por todos os lados. Imagina a hostilidade, irmãos. Imagina a ameaça que eles enfrentavam, aqueles irmãos. Contra tudo e contra todos. Então, queridos, como disse, essa igreja, ela tem situações a que a gente vem aprender. Tem situações de aprendizado para nós, para a nossa vida, para a nossa congregação. E que, irmãos, vocês possam entender essa resiliência. Vinha, é claro, da busca incessante pela palavra, por Jesus, porque eles amavam a Deus, porque eles cada vez mais queriam estar próximos do Senhor. Então, irmãos, mais do que nunca, aqueles irmãos desta igreja de Esmirna precisavam ouvir estas palavras, esses títulos a qual o Senhor Jesus se refere, não é por acaso, como disse, Jesus profere para então confortá-los de situações a qual eles estavam enfrentando. Jesus profere esses títulos e dizendo, olha, eu é quem sou o primeiro e o último. É eu que detenho todo o poder, sou eu que cuido de vocês. Jesus estava dizendo para eles, irmãos, são os títulos que determinam a soberania de Deus e do Senhor Jesus, irmãos. Então perceba, irmãos, e que você entenda, resista a todas as ameaças, a todas aquilo que é imposto sobre você. Temos que resistir, temos que ser igual esses irmãos de Esmirna, permanecer, irmãos, focados e olhando para Cristo. Se naquela época estávamos assim, se a gente olhar para os nossos dias, o que temos, irmãos? E hoje nós sabemos que tem uma batalha, uma guerra muito grande em nações, que cada um quer ser o primeiro de todos, não é? Cada nação, cada potência, irmãos, quer ser melhor do que a outra. Cada nação, cada potência, há uma briga em se querer, eu sou melhor que você, eu tenho isso, eu tenho um poderio bélico, eu tenho isso também, o meu exército é muito maior do que o seu. Então há uma briga, há uma divergência entre eles. Todos sabemos, Estados Unidos, Rússia, China, brigam para ser a superpotência em primeiro lugar. Não bastasse isso, e os países da União Europeia se juntam como 27 nações para também não ficar para trás e poder concorrer à altura a essas nações. Então eles estão brigando constantemente, irmãos, para ver quem é a primeira nação maior do que as outras. Eles querem ser o primeiro. Todos querem ser, todos querem ter o seu poder sobre as nações, todos querem, irmão, ser o primeiro, todos brigam para isso, mas para mim e para você, queridos, nada importa, deixa eles brigarem, nada importa quem é o primeiro entre eles. Para mim e para você, faz alguma diferença? Não faz, né, meu irmão? Não faz nenhuma diferença. Por quê, irmãos? Porque nós já sabemos quem é o primeiro. Oh, aleluia. Acima deles existe alguém, quem?
O primeiro, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Glória a Deus, irmãos. Para nós, importa que Jesus é o primeiro. Importa que Ele é quem é soberano sobre todos. Ele é o primeiro e o último. Glórias a Deus, irmãos. Pode juntar todas as cúpulas que eles quiserem. Hoje temos uma infinidade de cúpula aí, né? G20, G30, G7, G8. Quantas cúpulas podem juntar? Todos não vão chegar aos pés do nosso primeiro, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias ao nome do Senhor, queridos irmãos. Aleluia! Estes mesmos que acham ser grandes, ser o primeiro, querem ser todo custo o primeiro. Estes mesmos, irmãos, esses que se acham grandes, estas nações superpotentes, esta União Europeia, todos eles e outros países que estão se projetando para tal. Esses mesmos, queridos irmãos, vão ser aqueles que vão chorar, vão ser aqueles que vão lamentar muitas coisas. Esses mesmos, quando vir quem de fato é o primeiro, quando eles virem, quando eles perceberem, olha, esse é o primeiro, eles vão lamentar, eles vão chorar. Irmãos, porque a nossa Bíblia diz isso. Você lê Mateus 24, por exemplo, no versículo 30, o Senhor Jesus dizendo, irmãos, para os seus discípulos, ele está no Monte das Oliveiras, está sentado, está ensinando sobre o final dos tempos. E ali no versículo 30, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, olha só, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, aí você pode pôr tribo aí como nação, irmãos, como um território, porque naquela época Jesus se referia às tribos, mas hoje são nações. Ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão. Esse lamentar é de choro, é lamentar mesmo, irmão. Lamentar, e eles o verão, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. Não tem para onde fugir, irmãos. Todos eles vão reconhecer que não são o primeiro, mas Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro. Eles vão ver e vão se lamentar, vão chorar amargamente. Irmãos, olha só. Então é a própria palavra dizendo para nós, irmãos, vão se lamentar quando descobriram que não são nada e que só Jesus é o primeiro. Amém, meus irmãos. O versículo continua, queridos. O anjo da igreja de Esmirna escreve, ele é o primeiro e o último. Jesus está se revelando o seu título, que foi morto e reviveu. Então são dois títulos. Agora o outro título. Jesus primeiro se diz, ele é o primeiro e o último. E agora vamos ver aqui o que foi morto e reviveu. Falando sobre esse título a qual Jesus se apresenta, irmãos, para a igreja. Ele é mais oportuno ainda. É mais oportuno ainda do que o primeiro. Aquele que foi morto reviveu. Os verbos estão no passado, irmãos. Aponta para eventos que já ocorreram. O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus está dizendo, ele morreu e ressuscitou. Eu fui morto e revivi. Apocalipse capítulo 1, não 17, mas o 18. O Senhor Jesus também se revela dessa forma a João. Eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Glória a Deus. Olha só, meu irmão. Eu que vivi e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Olha só, Jesus dizendo, eu vivi vivo, fui morto, mas eu estou vivo para sempre. Jesus reviveu após a sua morte e hoje está à destra de Deus. Ele vive para todo sempre, queridos irmãos. Eu disse para vocês que a cidade de Esmirna, ela morre em 600 a.C., mas ela ressurge 310 anos depois, mais bela, mais adornada. Mas ela ressurge não com um esplendor maior. Ela ressurge, então ela morre em 600, 310 anos depois, 290 antes de Cristo ainda, ela ressurge. Ela ressurge, irmãos. Jesus reviveu e morreu e reviveu. Só que, irmãos, ela ressurge. Mas hoje ela já não tem aquele brilho, aquele esplendor que ela tinha lá atrás. Hoje até o nome ela já não tem mais de original. Hoje ela já não tem mais o seu poder. Hoje a Turquia está muito abaixo de quem era, né? Naquela época. Hoje eles estão ali, né, sendo vassalos de outras nações também, fazendo o que as outras nações pedem para ela fazer. Mas, irmãos, perceba,
que todo aquele esplendor que ela tinha já não tem mais. Toda a influência que ela tinha já não existe mais. A fama de tempos passados já se perdeu, já não tem mais. Até o seu nome foi mudado, já não é mais o mesmo. Assim, irmãos, como todos os governantes e as pessoas daquela época já morreram. Já morreram, já não existem mais. Já não existe mais. Então aqui o versículo 18, capítulo 1, o Senhor dizendo, olha, eu vivi, eu morri, mas vivi. Estou vivo, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Somente Jesus, irmãos, é aquele que venceu a morte e hoje vive para todo sempre. As pessoas passam, as nações passam, o seu poder passa, mas, irmãos, só Jesus permanece o mesmo. Só Jesus permanece, irmãos, de eternidade em eternidade. Só Ele permanece sendo o mesmo. Só mesmo Ele permanece com toda a glória, tendo a soberania à destra de Deus. A cidade, enquanto ela existia, ela possuía um prestígio muito grande. Existia influência, exercia muitas coisas sobre outros demais. Mas depois, eles perderam tudo isso. E a igreja, irmãos, estava então vivendo na época, estava ameaçada por eles. Eram ameaçados por eles constantemente, porque eles eram denunciados, irmãos. Porque a cidade queria viver de uma forma, a igreja de outra. A cidade queria adorar a Roma, queria adorar outros deuses, mas a igreja só queria adorar Jesus. Só queria adorar o nome do Senhor Jesus. Perceba, irmãos, o contraste. Perceba o que está acontecendo. E aqui, irmãos, o que Jesus queria dizer? Embora Esminas pudesse sim, a cidade com seu poder e Roma, tirar a vida de qualquer um dos irmãos daquela congregação, daquela igreja. Jesus estava dizendo, olha, embora vocês percam a vida, eu que morri, mas vivo eternamente, posso dar a vida a vocês. Posso voltar a fazer vocês a reviver, não nessa glória terrena, não nesse plano terreno, mas na glória eterna. Louvado seja o Senhor, irmãos. Porque, irmãos, não importa o que fizesse com aqueles irmãos de Esmina, não importa se matasse, se ali colocassem eles sob tortura, irmãos, se eles mantivessem firme na sua palavra, na sua convicção em Jesus, Jesus estaria, mesmo morrendo, Jesus estava com eles, irmãos, porque sabemos que a vida aqui é passageira mesmo. Não existe nada aqui nessa vida, irmãos, para nós. Somente teremos tranquilidade e paz com Jesus, com o nosso Pai. Jesus estava dizendo através desse outro título, queridos irmãos, eu morri, mas vivo eternamente. A cidade morreu, reviveu, mas não com a mesma glória. Mas as pessoas todas pereceram, os governantes. A cidade não é mais o brilho. Os irmãos daquela região, ainda que existia uma influência, ainda que existia um poderio sobre eles, porque eles estavam, é claro, ali ligados a Roma. Eles, embora, o Senhor estava dizendo, embora a cidade, os políticos, os governantes fizessem mal para vocês, podem fazer o que quiserem, mas eu é quem garanto vocês. Eu é quem sustento vocês. Embora matem vocês, vocês terão vida comigo e vida para sempre, porque eu vivo eternamente. É isso, meus irmãos. É isso, queridos irmãos. Assim como Jesus morreu e reviveu, a sua palavra garante ali em João 11:25, irmãos. João 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. É somente Jesus quem pode garantir vida eterna, irmãos. Para aqueles irmãos e para nós também. Uma igreja sofredora como esta precisava ter certeza que seu futuro final já estava garantido. Ainda que a sua vida presente estivesse ameaçada, embora perdessem a sua vida, eles estariam prestes a experimentar a vida eterna com o nosso Senhor. Ainda que as aflições, as dificuldades naquela ocasião estivessem tão próximos deles, eles tinham que ter certeza de que Jesus era quem garantia a eles a vida eterna. A história mostra que eles receberam bem esta palavra. Porque não sei se você já ouviu falar de Policarpo. Policarpo de Esmina fez parte da história da igreja. Policarpo, irmãos, era um bispo muito famoso. Viveu em 155 a.C. Depois de Cristo, perdão. Policarpo viveu. Era um bispo de Esmina. Vinha da escola joanina também, discípulo de João, história conta, história da igreja. Discípulo de João,
Policarpo foi muito influente naquela igreja de Esmirna, exerceu uma influência muito grande, era muito temente a Deus, era um servo do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que Policarpo ele foi martirizado. Policarpo de Esmirna foi martirizado por Roma, por aqueles que eram políticos daquela região. Por quê, irmão? Simplesmente por recusar a adorar César. Simplesmente por recusar a se curvar de joelhos perante César, perante o imperador. Era uma extensão muito grande de perseguição. Os irmãos viviam, vocês não fazem ideia da perseguição que existia. E a arena já tinha muitos mortos tombados, cristãos, jogados na arena. E as pessoas, elas clamavam por sangue, sangue, sangue. Queriam ver o sangue dos cristãos sendo derramado nas arenas. E então, Policarpo estava se escondido e torturaram tanto os discípulos, os irmãos da igreja, que disseram o local onde ele estava. Mas ele vem por sua conta própria e vai ali até os magistrados e diz: eu estou aqui, estou diante de vocês. E quando ele se apresenta aos magistrados, os magistrados vão fazer ali o seu interrogatório, né? E aí os magistrados dizem para eles: você renega a sua fé, jure e eu te libertarei. Uma vez por todas, mas você precisa blasfemar contra Cristo, contra o Jesus a qual você serve. Então, irmãos, Policarpo, já um ancião, 86 anos, não havia nenhum respeito com a sua idade. Não havia nenhum respeito com os cristãos, nem pela sua idade eles os respeitavam. 86 anos, Policarpo se apresenta a ele. E diante dessa pergunta que fazem para ele poderia dar um passo para trás e dizer: realmente, eu vou fazer isso. Mas todos esperavam que ele fizesse isso, mas ele não fez. Glória a Deus. Do que ele faz, irmãos? Olha o que ele diz. Olha, eu tenho servido ao Senhor por 86 anos. Glória a Deus. Ele nunca me fez mal, nenhum. Ele nunca me fez mal. Eu sirvo a Jesus há 86 anos. E ele nunca me fez mal. Glória a Deus. E por que então eu deveria blasfemar contra o meu Senhor? Por quê? Qual a razão? Se eu vivi 86 anos na presença dele e ele nunca me fez mal. Pelo contrário, ele transformou a minha vida, a minha história. Tudo que eu tenho hoje vem dele. E por que eu vou blasfemar contra este mesmo que mudou a minha vida e tudo que eu tenho veio dele? Ele diz para eles, faz essa pergunta para eles, e diante dessa pergunta vem o martírio, irmãos. Então ele é colocado, queimado vivo ali. Significa que este bispo de Esmirna, Policarpo, entendeu bem a palavra, entendeu bem em quem estava a sua confiança, em Jesus. E todos aqueles irmãos, tinham essa convicção e essa fé. Não, eu não vou blasfemar contra o meu Senhor. Eu não vou blasfemar contra aquele a qual salvou a minha vida. Podem fazer o que quiser. Podem me torturar, me joguem na arena. Podem me queimar vivo. Que eu estou pronto. Esmirna, irmão, não quer nem que se amarre ele. Diz: olha, não, pode deixar que eu vou por conta própria, eu não vou fugir. Pode acender, pode me queimar, porque eu sei em quem eu tenho crido e para onde que eu vou. Glória ao nome santo do Senhor. Tem essa convicção. O Senhor hoje traz um aprendizado muito grande, somente nesse versículo, somente nesses dois títulos, irmãos, somente naquilo que ele diz: olha, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto, mas estou vivo. Somente nesses dois títulos, irmãos, a igreja ela se sustentou e diz: olha, ele é o primeiro, foi ele quem morreu por mim, ele vive eternamente, assim como ele viveu, ele vai fazer-me reviver na glória eterna. Glórias ao nome santo do Senhor, queridos irmãos. Glórias a Deus, irmãos, por finalmente aqui. Ambos os títulos significam que Deus e Cristo são soberanos sobre todos. Ele é soberano, ele está controlando tudo, o passado e o futuro. Que você possa crer de fato, irmãos, nessas referências, nesses títulos ao qual
está direcionado para essa igreja. E hoje eu posso, junto com você, aprender que os irmãos de Esminas, eles tinham muita fé em Deus. Eles tinham muita convicção em quem eles tinham crido e têm crido. E hoje, irmãos, nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter uma certeza de que, de fato, sim, Ele é o primeiro e é o último. Ele morreu e Ele reviveu. Se nós cremos de tal maneira dessas duas referências, nessas credenciais de Cristo, irmãos, nós não vamos nos sucumbir diante de ameaças, diante de circunstâncias, diante talvez até mesmo de morte. Que eu e você possa aprender cada vez mais, irmãos, com esta igreja. Nós estaremos continuando no decorrer dos domingos aqui falando ainda mais sobre esta igreja. E nós veremos, irmãos, descobrir a firmeza que esses irmãos tinham. Mesmo diante de tribulação, pobreza, ele se sustenta no Senhor Jesus. E é isso que nós devemos ter, irmãos, se sustentar em Cristo, sendo soberano, sendo o cuidador de todos nós. Ele é quem cuida de tudo, Ele está no controle de toda a situação. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar de pé comigo nessa manhã. Creia, se apegue a estas credenciais de Jesus. Que a nossa fé possa ser fortalecida, irmãos, nesse versículo 8, nesses títulos do Senhor Jesus. Deu ali, se fez entender. Ele é o primeiro e último que morreu e que viveu, mas Ele vive para sempre. Aleluia. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor.